Meus queridos, quero saudar todo o EBD com a paz do Senhor. Que maravilha, né? Período precioso onde nós podemos nos alinhar, desenvolver e crescermos como crentes, como santos em Cristo, para melhor servirmos a Deus. Como já for aqui pontuado, aqui está projetado no Data Show a leitura em classe. Você cumprirá a ordem e nós acompanharemos todos juntos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Aquele que tem a sua revista, toma em mãos. Aquele que não tem, pega a sua Bíblia. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Aquele que tem, diga amém. Amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Amém? Tome o seu assento, por favor. Lição 5, 29 de janeiro de 2023, o avivamento na igreja primitiva tem por base o texto áureo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O intento desta lição do capítulo 5, ou da lição 5, ela é muito abrangente, pois ela começa a pontuar para nós a grandeza do Espírito Santo dentro da igreja, no seu mover e no seu trabalhar na igreja. O que a igreja tem que entender a princípio é um fator, que o avivamento não é gerado por homens. O avivamento não é gerado por homens. Podemos ser uma enciclopédia humana, podemos ter um cabedal de conhecimento extraordinário. Nenhum homem, em sua resolução, conseguirá promover um avivamento. O máximo que um homem consegue produzir é um movimento, que isso está estabelecido pela alma do ser humano. Por que eu pulo? Porque eu tenho alma. Não é uma reação do meu espírito,
é uma reação da minha alma. Por que eu choro? Porque eu tenho alma. Porque eu consigo me alegrar? Porque eu tenho alma. A alma é a sede das emoções. Tudo aquilo que eu transmito de dentro para fora, como exposição do meu corpo, é a minha alma fazendo eu sentir, e o meu sentido traz transitoriedade, ou faz nascer aquilo que eu estou sentindo. Presbítero Igor, oi. Então, o que é o Espírito Santo? É uma força ativa? Não. O que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Na verdade, nós pregamos muito sobre Deus, o Theos, pregamos muito sobre Yeshua, o Cristo, e pregamos muito pouco sobre o Espírito Santo de Deus, que é uma matéria fantástica para ser estudada aqui dentro da teologia sistemática, é chamada de pneumatologia. Pneuma vem de espírito ou de ruach, e logia vem de estudo ou de tratado. Então, o que nós temos aqui? Um ponto que precisa ser analisado com muita amplitude, estudarmos com mais frequência, nos debruçarmos para aprender acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E esse ponto da lição, que é o título que forma todo o radier, o alicerce, a base, a plataforma, o avivamento na vida da igreja, ele é de suma importância. Por quê? Uma igreja que tem o Espírito Santo se torna uma igreja avivada. De novo, uma igreja que tem o Espírito Santo, ela se torna uma igreja avivada. Diga para alguém: você não é a igreja. Você é um membro que faz parte de um corpo, aonde forma toda a plataforma chamada de igreja. Cai-se essa ideia, e eu corroboro com o pensamento do pastor Elias Torralbo, quando ele diz que nós não somos a igreja. Isso é de fato comprovado biblicamente. Ora, pois quando nós olhamos a forma histórica e teológica pontuada por Paulo acerca do templo do Espírito, Paulo diz que nós somos templo do Espírito, porque o Espírito Santo habita em... Uau! Mas nós não somos a igreja, nós somos membros de um corpo, que na unificação desses membros que aqui estão, se dá-se a formação do corpo de Cristo, aonde Cristo não é o coração da igreja, porque o coração não tem nada a ver com aquele formato que nós estamos acostumados a ver. O coração tem este formato, e tem 4 válvulas: aórtica, tricúspide, pulmonar e mitral. Outro detalhe que é de suma importância, é por isso que Paulo, quando ele escreve ao pastor Timóteo, pastor muito jovial, pastor Timóteo, que é o pastor da igreja em Éfeso, no capítulo de número 5, Paulo diz assim, que Cristo é o cabeça da igreja. Por que Cristo é o cabeça e não o coração? Porque Cristo é o governo da igreja. Cristo é o direcionamento da igreja. Cristo é a parte pensante da igreja. Outro detalhe que vale corroborar com esta fala de Paulo é quando Paulo diz assim: prestai a Deus um culto racional. Por que Paulo não diz que é para prestarmos a Deus um culto sentimental? Porque o culto racional é um culto com inteligência, é um culto com entendimento. Quer ver aonde nós erramos algumas vezes? Às vezes tem alguém que está dando um testemunho de um livramento, e volto para essa parte do avivamento. E aí a irmã diz assim: e eu quase fui atropelada quando estava passando a via. Você ouviu, não assimilou e diz glória a Deus. Glória a Deus não, irmão, a irmã quase foi atropelada. Então, ou seja, é o ato de entender para depois glorificar. Entende, assimila, glorifica. Outro detalhe: alguém está te entregando uma profecia da parte de Deus. Enquanto essa pessoa te entrega uma profecia, você fala a língua, você pula, você roda. Primeiro ouve a profecia, testificou no teu espírito, glorifica a Deus. Porque Paulo disse que o Espírito, ele testifica. Então, uma igreja avivada é uma igreja que carrega tanto o Espírito Santo em si,
como também o discernimento. Eu amo as cartas pastorais universais e paulinas. Por quê? Porque Frank Viola diz que se nós tivéssemos apenas duas cartas de Paulo, Colossenses e também a carta aos Efésios, elas seriam suficientes para formar a torre gêmeas, tanto de exortação como de consolação e também de edificação para o corpo de Cristo. E isso é importante pensarmos, porque quando Paulo aborda desta maneira, fazendo este apanhado acerca do que é avivamento dentro das suas cartas, dentro das suas epístolas, sendo elas universais, pastorais ou paulinas, a gente consegue ter uma noção de fato do que é avivamento. Esta palavra avivamento por si ela fala e fala muito dentro da palavra semântica ou dentro da etimologia da palavra. Essa palavra avivamento ela tem uma envergadura muito grande, pois o sentido literal desta palavra é mudança radical de vida. Vou de novo. A palavra avivamento significa mudança radical de vida. Vou repetir para você guardar e levar para casa. Mudança radical de vida. Toda pessoa que é avivada por Cristo, ela teve uma vida completamente transformada. Toda pessoa que foi avivada por Cristo, ela teve uma vida transformada. Isso é interessante, por quê? Porque isso daqui é um processo de metamorfose, é uma mudança. E todo mundo que passa por um estado de metamorfose pelo Espírito Santo de Deus, ela não é modificada de fora para dentro, ela é transformada de dentro para fora, porque é uma diferença muito grande, irmãos, entre mudança e entre transformação. Igor, explica com muito prazer o que é mudança. Hoje eu vim de camiseta gola polo da EBD, de noite eu estou pregando de terno e gravata. É transformação? Não, é mudança. Hoje eu pente o resto de cabelo que eu tenho para a esquerda, à noite eu pente para a direita. É transformação? É não, é mudança. Você vê a transformação na vida de alguém, nas atitudes daquela pessoa, nos atos daquela pessoa, nas gesticulações daquela pessoa, porque no reino de Deus não é 2 pesos e 2 medidas, o reino de Deus é justo. O salmista disse que o trono de Deus e a sua base é feita de justiça e retidão. A balança do homem, ela falha, mas a balança de Deus, ela não falha. O que é isso? Isto é avivamento. E Cristo disse para os apóstolos, que agora já não eram mais discípulos. Qual a diferença do discipulado e do apostolado? O discipulado ele vem e aprende, é o sentar para ouvir, e o apostolado é ir e ensinar. É por isso que Jesus disse: vinde e aprendei. Depois que vocês virem e aprenderem, agora vocês estão aptos para ensinar. Aprenderam? Aprendemos. Pronto, agora ide fazer discípulos em todas as nações, porque ele vem. Este é o ato do discipulado e também do apostolado. É também aquilo que Paulo diz, grande Paulo. Paulo diz que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e também dos profetas. Então a igreja ela tem uma base consolidada. Esta base não fui eu quem coloquei, esta base não fomos nós quem colocamos. Esta base ela foi montada tanto pelos apóstolos como pelos profetas, por intermédio do conhecimento a Deus, vivência com o Espírito Santo e também pelo poder da palavra. Então quando Cristo diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, Jesus estava dizendo: não façam nada sem poder, não faça nada sem o Espírito Santo de Deus, não tome uma atitude sem antes não ter um vínculo com o Espírito, não tome nenhum ato precipitado sem antes não consultar o Espírito. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque vocês vão receber poder quando vocês ficarem em
Jerusalém. Depois que vocês receberem o poder que vem do alto, que é a minha promessa para vós, aí vocês vão sair pela Judeia, pela Galileia, por Samaria e até os confins da terra. Mas primeiro vai começar por Jerusalém. Primeiro começa em casa. Aonde eles estão? Há quem acredita, segundo teólogos biblistas eruditos, que eles estão no cenáculo, uma sala bem amplificada, que inclusive era a casa da mãe de João Marcos, por nome de Maria, que também foi o lugar aonde Cristo celebrou a última ceia com os seus discípulos. Ali eles estão reunidos. O pastor Pedro tinha ganhado 500 crentes, mas 380 resolveu ir embora, abandonaram o pastor Pedro. Só ficou 180 crentes. Esse negócio de abandonar a pessoa não é de hoje, irmão, isso já vem de muito tempo. Abandonaram o pastor Pedro, só ficou 120 irmãos, que perseveraram na doutrina dos apóstolos e dos profetas, creram no advento do Espírito que haveria de vir sobre eles. E há quem diga que a mãe de Jesus também estava dentro do cenáculo, e ela recebeu esse ato do Espírito Santo quando desceu. E aí aconteceu aquilo que Cristo prometeu, porque como já foi dito aqui pelas crianças, Jesus cumpre tudo aquilo que ele promete. Isso daqui pode servir de palavra profética para alguém, e eu vou aqui ministrar de novo para ver se tem mais alguém que recebe. Jesus promete, Jesus cumpre tudo aquilo que ele promete. Você pode dizer isso para alguém? Jesus cumpre tudo aquilo que ele promete. Ele cumpre, ele cumpre. Ele cumpre. Estavam reunidos dentro do cenáculo. Estavam reunidos dentro do cenáculo. Aqui tem outro fator que vale pontuar para a gente pensar, que às vezes a gente lê, não observa e passa desapercebido. Igor, o que é isso? É uma exegese bíblica, acompanhada de uma hermenêutica. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia e extraindo da Bíblia aquilo que ela diz. Qual é a diferença de exegese para exegese? Exegese é você colocar no texto aquilo que o texto não diz, e exegese é você arrancar do texto aquilo que ele está te dizendo. Então você observa que o texto está escrito assim, e veio do céu, vírgula, o som como de um vento, veemente e impetuoso. O que veio do céu não foi um som, o que veio do céu foi um vento, como de um som. Está na Bíblia. O que veio do céu foi um vento, como de um som. Por quê? Porque o céu, quando ele quer falar com alguém, ele transmite sons. O céu, quando quer falar com alguém, ele trabalha dentro da multiforma de Deus, porque Deus não é limitado, irmão. Quem é limitado somos nós, seres humanos. Deus não. Quando Deus quer preencher alguém com o seu espírito, ele faz da forma que ele bem entende fazer, até porque o céu é dele, a casa é dele, ele faz do jeito que ele quer. E estavam todos reunidos, e veio do céu como um som veemente e impetuoso. Sabe o que é interessante? É que o vento, ele preenche espaços. Está escrito, e encheu toda a casa. Vento dentro da língua hebraica é ruach, ou seja, foi o mesmo vento que Cristo assoprou nas narinas do boneco chamado Adão, porém ali ele se transformou em alma vivente. Agora aqui é Cristo soprando o ruach do Espírito, é a pneuma, é Cristo enchendo aqueles que ele havia prometido que seriam cheios. Esta manhã não é manhã diferente, é manhã de Deus reunir aqueles que já estão aqui dentro do cenáculo para receber o que Deus tem para entregar. Esta manhã é uma manhã completamente diferente. É a manhã que Deus reserva para falar com a nossa alma. Então uma igreja que é avivada pelo Espírito é uma igreja dinâmica, é uma igreja flexível, é uma igreja bondosa, é uma igreja que exercita misericórdia, é uma igreja que estende a mão para consolidar alguém, é uma igreja que discipula, é uma igreja visionária, que tem uma visão ampla, aguda, buscante. Esta é a igreja do arrebatamento, esta é a igreja do avivamento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória.